estava presidindo quando fiz referência ao falecimento do nosso conterrâneo, um dos políticos mais notáveis deste século no nosso Estado, o senador Paulo Brossard, que foi consultor-geral da República, foi ministro da Justiça, ministro do Supremo Tribunal Federal, e só nesse currículo de funções relevantes desempenhadas, senador da República, já seria suficiente para mostrar a qualidade pessoal e o preparo intelectual deste corajoso gaúcho da fronteira lá de Bagé. Eu convivi muito com o ministro Paulo Brossard, exatamente como jornalista, e tive o privilégio de acompanhá-lo numa missão como ministro da Justiça no governo do presidente Sarney, a uma viagem oficial a Cuba. E imaginem quais eram os integrantes daquela comitiva do ministro Paulo Brossard. Raimundo Faoro, notável jurista também do meu estado, Cláudio Abramo, uma das figuras também mais comprometidas com a redemocratização, com a defesa do Estado de Direito, com os direitos humanos. Um conterrâneo seu, que há pouco fiquei sabendo, pelas mãos de quem o senhor entrou no PMDB, o deputado Euclides Scalco, uma figura muito respeitada também do ponto de vista da sua integridade pessoal, e Léo Iolovitch, genro e um dos assessores mais próximos do ministro Paulo Brossard. Fizemos em 85 uma viagem a Cuba. Roberto Mui Laerte era o secretário de Serviços Penitenciários e eu, naquele momento, se imaginava que pudéssemos debater, e a Fidel Castro, àquela época, estava na sua vigorosa integridade física, saudável e, como sempre, muito bem falante. É claro que não haveria interesse, e, apesar da relevância que aquela reunião tinha, em tratar das questões relacionadas a presos políticos que eram oposição ao regime, e tampouco questões relacionadas aos direitos humanos. É do regime, tínhamos que respeitar. E veja só como Fidel Castro sentou-se depois de entrada misteriosamente, é todo um ritual, chega, não chega, por onde chega, é uma coisa realmente para criar a liturgia do poder que tem Fidel Castro, agora transferido ao seu irmão Raul. E ele chega e senta na frente do ministro Paulo Brossard. E olha, e eu estava na mesa na lateral, era a segunda pessoa, estava também a grande jornalista Eliane Cantanhede, presente nessa reunião. E Fidel Castro chega e olha para Paulo Brossard e diz com um vozeirão e uma pompa solene: "Usted es ganadero". Ou seja, foi falar com Brossard naquilo que o atavismo maior de um homem vinculado às suas raízes e ao campo, como um gaúcho que se preze, era Brossard. Tinha pelo campo, como Getúlio Vargas, como Brizola, como o próprio Assis Brasil. Homens que se projetaram na política, mas nunca deixaram de ter esse vínculo e essa raiz forte com o campo, uma espécie de gênese, de DNA dessa vinculação. E talvez isso também justifique muitas das teses da antropologia ou da sociologia humana em relação ao comportamento do gaúcho, que enfrenta o minuano, que enfrenta as intempéries, ora um frio rigoroso, ora um verão inclemente. Pois aí começou Fidel Castro a discorrer, senador Roberto Requião, tudo sobre pecuária. E o fez
como se fosse um médico veterinário, ou um grande criador de gado, ou um especialista em genética, ou o que o vale. E ali ficamos mais de 2 horas naquela conversa. Ele falou sobre tudo, sobre todas as raças, sobre o que Cuba poderia fornecer, sobre a criação de ovino-caprinocultura, sobre as raças de gado existentes no Rio Grande, no Brasil, e sonolento Raimundo Faoro e Cláudio Abramo caíram ali, porque era um tema completamente árido e fora daquilo que os dois interessavam. Queriam ouvir e falar sobre questões institucionais, questões políticas, até do próprio relacionamento Cuba-Estados Unidos. Aquela época muito mais duro do que hoje, onde as portas começam a se abrir ao diálogo, pelo menos ao diálogo. Então, Paulo Brossard foi um homem que esteve à frente do seu tempo, e eu vou repetir uma frase dele, porque aqui o senador que me antecedeu, João Capiberibe, mencionou a questão da corrupção, se é sistêmica ou se ela como ela é, se ela é cultural, é possível a gente matar essa doença que corrói o nosso país naquilo que é mais precioso, que é o nosso patrimônio, inclusive cultural. E em 1978, Brossard deu esta declaração, usou esta frase: democracia neste país, tem que ser lida na época, mas vale para hoje, é relativa, mas a corrupção é absoluta. Essa frase vale para hoje. Vale para hoje. Porque também, do ponto de vista da nossa democracia, embora nós aqui todos saudemos a democracia brasileira como uma democracia consolidada, mas ela é relativa na medida em que os direitos do cidadão não são respeitados. Então, sob esse aspecto, nós podemos dizer que ela é, como disse Brossard lá naqueles anos, relativa, mas a corrupção absoluta. Palavras de Paulo Brossard, em 1978. É dessa forma que eu trago aqui, então, renovando a homenagem a esse grande político, lembrando um episódio que eu tive a honra de estar presente, porque fui convidada para integrar a comitiva do ministro da Justiça, Paulo Brossard, e de cuja visita depois também vimos que Fidel Castro conhecia profundamente, não só tudo sobre pecuária, mas conhecia também profundamente, porque ele tem tempo para estudar, profundamente o desempenho do avião Brasília, fabricado pela Embraer. E que o avião Brasília e outros aviões brasileiros da Embraer eram muito necessários à aviação regional na ilha de Cuba. Então, eu trago essa lembrança para dizer os motivos pelos quais eu tinha mais razão ainda, como jornalista, como cidadã e agora como política, de destacar esta figura que tinha um pouco de Getúlio Vargas, tinha muito de Assis Brasil, que era parlamentarista como ele, de Raul Pila, na sua veemência e na sua forma de ser, mas ele era, sobretudo, Paulo Brossard. E essa figura que a gente não vai esquecer jamais. E a dona Lúcia Brossard, que eu também tenho o prazer de conviver com ela e com as filhas, com os genros e o filho, dizer que nós aqui renovamos aí o nosso voto de pesar. Senador Requião, o senhor foi governador do Paraná e sabe que a relação dos entes federados com a União está cada vez mais fragilizada, mais entrando em choque, e eu diria até que a crise federativa é tão aguda quanto a crise política, quanto a crise de valores, quanto a própria crise institucional. Amanhã, finalmente, nós teremos a hora da verdade. Vamos saber se poderemos votar a mudança do indexador, porque o governo já empurrou isso com a barriga por muito tempo. Agora mesmo o ministro Joaquim Levy pede, em nome do tal ajuste fiscal, que isso seja prorrogado e que ela só entre em vigor a partir de 2016. O senador Eunício Oliveira, líder do seu partido nesta casa, senador Requião,
assegurou que houve um acordo para que terça-feira, amanhã, terça-feira, dia 14 de abril, nós votemos. É o terceiro item da pauta. E eu espero, sinceramente, que esta matéria seja votada. Apresentei uma emenda, a emenda número 3, determinando que, a partir do dia 1º de janeiro de 2016, o valor pago a mais em 2015 pelo Estado à União deve ser ressarcido naquele ano, mediante abatimento adicional do saldo devedor ou compensação aos pagamentos dos encargos a serem efetuados ao longo do próximo ano, critério a ser definido pelo devedor, não pelo credor. Uma emenda parecida com a minha foi apresentada pelo senador Romero Jucá, porém a data é diferente. Eu faço a partir de 1º de janeiro e a dele é 31 de janeiro. Então, eu penso que, desta forma, poderemos conseguir amanhã, com essa emenda, a garantia. Porque, como tantas vezes foi adiada a votação desta matéria, o compromisso do ministro Joaquim Levy, a quem eu respeito, não significa que será cumprido. Então, é preciso que esteja escrito na lei essa condicionante para que os estados tenham a certeza e a segurança jurídica que vão ser ressarcidos. Até porque, vale lembrar, estados exportadores como o Rio Grande do Sul, do qual aqui, com muita honra, eu represento, junto com o senador Paulo Paim, o senador Lazier Martins, é um estado exportador. E a Lei Candir dá um ressarcimento ao incentivo dado na isenção do ICMS, no caso das exportações, e a União tem que ressarcir o Estado, que é exportador, dessa desoneração fiscal, porém, isso não é feito. Ou seja, a União obriga e exige que os estados e municípios cumpram com ela esses compromissos e dispositivos legais, mas, por outro lado, não cumpre a sua responsabilidade perante os entes mais fracos. E diz sempre que a corda arrebenta no nariz. E é verdade. Então, os estados e os municípios, ao não cumprirem, são penalizados. Mas a União é poderosa e o que ela não cumpre, não acontece absolutamente nada. Por isso, amanhã é o dia da verdade e teremos que votar essa alteração no indexador. É claro que isso, senador, fala sobre o estoque da dívida. Não é sobre o desembolso. O Estado do Rio Grande do Sul continua comprometendo 13% da sua receita líquida para pagar parte dessa dívida que tem com a União. O que é insuportável. Imaginar 13% de um Estado e, se tiver uma dificuldade, como agora nós teremos, com a economia entrando em recessão, desaquecimento, redução da atividade econômica, portanto, redução também da receita. E aí 13% fica muito, muito mais pesado para um Estado que tem uma situação financeira extremamente delicada, como o Rio Grande do Sul, a honrar esses compromissos. O senador, o seu amigo, o seu correligionário, que recebeu todo o meu apoio, o governador José Ivo Sartori, está fazendo um enorme esforço para conseguir manter o pagamento em dia dos servidores, senador Requião, pelo estado em que o antecessor deixou as finanças do Rio Grande do Sul. E o fato de permitir a aprovação amanhã de mais endividamento não é a solução ideal. Eu volto a lembrar o projeto do senador Roberto Requião, do senador Luiz Henrique da Silveira, que propôs que 20% desse total do acordo da dívida, 20% desse comprometimento, seja aplicado pelo Estado em mobilidade urbana e em transporte coletivo. Eu sou a relatora desse projeto, o senador Requião, ele é do senador Luiz Henrique, e eu espero que ele possa ter também, mas não tenho nenhuma esperança diante da situação de aguda crise que vive o país. Termino, senador Requião, dizendo o seguinte: ontem o Brasil, e era esperado que não fosse uma manifestação, porque afinal não tinha decorrido nenhum mês da primeira no dia 15 de março. Do sucesso que foi no dia 15 de março, e não do insucesso, mas de uma mobilização não tão acentuada como aconteceu no domingo, dia 12 de abril. Mas, independente disso,
me chamou muita atenção a sensatez e a sensibilidade política do vice-presidente Michel Temer, que, ao contrário do dia 15 de março, disse o seguinte, para resumir, em outras palavras, claro. Mesmo que o protesto não tenha sido tão grande, tão expressivo quanto no dia 15 de março, não podemos ignorar, o governo não pode ignorar o que aconteceu ontem, senador. E aí está a diferença de uma pessoa que tem pelo menos a sensibilidade e o respeito com quem foi às ruas, de norte a sul do país, para levar o seu protesto. E eu gostei muito de um cartaz que o menininho levou. E no cartaz de um garoto de 8 ou 10 anos, estava escrito, nem esquerda nem direita, quero caminhar para frente. Esse envolvimento, senador Requião, esse envolvimento da sociedade e até das crianças nesse processo é extremamente educativo, é didático. Também, como o senhor, acho que falar em impeachment da presidente da República está fora de propósito hoje. Hoje não há nenhum motivo plausível e razoável do ponto de vista do fundamento jurídico para isso. Do ponto de vista político, até você pode discutir, mas do ponto de vista jurídico, não. E nós temos que falar de lei. Então, mas eu penso que o governo precisa não fazer ouvidos moucos, não pode fazer o papel de avestruz no sentido de, exatamente, ignorar o que está acontecendo. E para isso, precisa tomar uma atitude. Já passou o tempo. Uma atitude que não é defendida por uma senadora aqui independente, não. Foi defendida pelo presidente da Casa, por tantos outros parlamentares. Não é possível, na situação de dificuldade que nós estamos passando, que nós tenhamos 39 ministérios, gastando sem controle, em cartões corporativos, milhões de reais, sem transparência. E é exatamente este sinal que o governo ainda não deu à sociedade brasileira para justificar as duas medidas provisórias que tanto problema e tanta celeuma está causando nessa casa. Porque ela atacou exatamente naquilo que na campanha eleitoral negou que iria acontecer, tirar direitos trabalhistas. Não importa, mexeu em direito trabalhista. Mexeu ao mudar o seguro-desemprego. Necessário? Pode ser necessário, mas do ponto de vista político, foi exatamente negar aquilo que foi prometido durante a campanha eleitoral. E é por isso que a sociedade está se manifestando, que são eleitores de outros partidos, nem de partidos do governo, mas eu queria dizer a Vossa Excelência que, enquanto o governo não entender esse recado das ruas, ele vai ter dificuldade de obter um maior apoio. Obrigado, senador. Não foram os 45 minutos, mas deu para resumir o recado de hoje. Obrigado.